Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e, claro, mais um episódio dos Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. No primeiro bloco do jornal, você acompanhou as principais notícias de Valadares e região, do Brasil e do mundo. Lembrando que você também pode acompanhar o Super Notícias através do nosso canal do YouTube, só acessar Super TV. E lá, meu amigo, você vai encontrar não só o Super Notícias, mas também outros conteúdos que são vinculados aqui na tela da Super TV, canal 20. E os bate-papos que já aconteceram no Super Notícias, você acompanha no meu canal no YouTube. Só acessar Na Resenha com Gustavo com 2 T's, e lá você vai poder rememorar as entrevistas de 2020, 2021, 2022 e, claro, acompanhar todos os bate-papos que estão acontecendo neste ano de 2023, assim como a prosa que eu terei agora com ela, cirurgiã dentista, doutora Lorena Tisa, que já esteve aqui no Super Notícias, mas pela primeira vez no Resenha Cast. Doutora Lorena, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Você é sempre muito educado e solícita, atendeu mais uma vez o meu chamado. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, Gustavo, e um prazer estar aqui novamente. E vamos agora para a resenha. E, Lorena, para a gente poder começar nosso bate-papo, é claro que um dos assuntos, se a gente pegar todos os assuntos que estão na moda ou que é tendência no Brasil, é a questão dos procedimentos estéticos, e nós sabemos o quanto que isso tem valorizado muito você como dentista e também, claro, seus colegas de trabalho. E se tem um procedimento que é muito citado, muito falado, é a harmonização facial. Para a gente poder começar nosso bate-papo, na sua visão, por que a harmonização facial ganhou todo esse corpo, ganhou toda essa abrangência no cenário nacional? Então, de uns anos para cá, né, a harmonização está popularizando um pouco, né? Então, muitos pacientes estão conhecendo um pouco mais, estão vendo o que a harmonização pode fazer de bom para elas, né? Sim. Então, realmente é uma área que está sendo muito procurada, porque consegue, né? Ali tem muitos pontos positivos para os pacientes, né? Sim. E eles estão procurando, sim, esses procedimentos. E até para poder ficar claro, muita gente, né? E a gente sabe que tudo que cresce demais, é claro que boa parcela da população acaba conhecendo, sabendo o que consiste, mas muitas pessoas acabam não sabendo o que de fato é. Para poder estabelecer aqui, até mesmo para quem está nos acompanhando, jamais esquecer o que consiste a harmonização facial. Então, a harmonização, né, são vários procedimentos que, aliados, a gente consegue realmente harmonizar a face. Muitos pacientes que eu atendo chegam achando que a harmonização é algum procedimento mais exagerado. Sim. Ou algum procedimento um pouco mais invasivo, e eu explico que tudo que a gente vai melhorar na estética do rosto, deixar o rosto mesmo mais harmônico, fica um procedimento estético. Sim. É uma harmonização facial. E sobre o ficar com o rosto mais harmônico, e aí, doutora, aqui eu como leigo, tá? E é sempre importante conversar com uma profissional do seu gabarito, porque dá pra gente poder tirar a dúvida e ter um pouco mais de conhecimento sobre uma determinada área. E hoje estamos falando da harmonização facial. Eu como leigo, e todo mundo vê na televisão, na internet, alguns procedimentos que quando você bate o olho, olhando como um leigo, e você fala, nossa, mas não ficou muito estranho, não ficou muito diferente. O que pode ser feito para evitar com que alguns procedimentos benéficos para a saúde e para a estética façam com que às vezes as pessoas ficam com o corpo meio que distorcido, ficam com aquela visão um pouco estranha? A harmonização, né, é para deixar um rosto mais harmônico. Sim. Então, a gente, né, existem vários tipos de profissionais, né? Claro que, inclusive, tem pacientes que querem, às Sim. vezes, transformar, né? Então, como existem vários tipos de profissional, cada profissional atua de uma forma específica, né? Então, realmente, por exemplo, eu atuo na harmonização, né, de uma forma mais natural. Sim. Então, assim, a gente quer deixar o rosto apenas mais harmônico, não quer transformar aquele rosto. Então, realmente, existem profissionais que fazem que exageram um pouco na dose, né? Que realmente fica um resultado, às vezes, mais artificial. E tem pacientes também que procuram isso, né? Então, existem vários profissionais que atuam de formas diferentes. Então, o paciente ele tem que realmente procurar um profissional que ele goste dos resultados, né? Que está ali de acordo com o que ele deseja, né? Então,
Existem vários tipos de tratamento e um tratamento quanto mais natural, né, na minha opinião, fica um resultado mais bonito, né, que a gente só quer mesmo harmonizar, deixar mesmo aquele rosto mais belo, né, só evidenciar ali pontos que já existem no paciente, só realçar, né, traços belos que ele já tem. Então, a harmonização, né, para mim é isso, a gente realmente evidenciar pontos belos que o paciente já tem e não realmente transformar aquele rosto, Sim. Entendeu? Então, só para poder ficar claro, até para mim mesmo, quando às vezes você vê algum tipo de pessoa que claramente fez ali um procedimento, uma harmonização facial ou até outro tipo de procedimento, e às vezes ficou muito exagerado, muito distorcido, muitas das vezes a culpa, podemos dizer assim, não é do profissional, e sim às vezes do paciente que chega e fala, não, eu quero isso, eu quero ficar desse jeito e ninguém vai me pedir. É isso? Isso, né? Na teoria seria mais ou menos isso, porém vai do profissional, Sim. né? Porém, por exemplo, tem casos que chega num determinado ponto que eu não faço mais, né? Tem pacientes que chegam ali no consultório para mim, a gente faz um trabalho, né? Que fica muito bonito Sim. e aí a paciente quer mais, né? Quer um pouco de exagero e aí eu explico para ela, né? Aqui eu não. Aqui já tá lindo, né? Vamos manter esse belo que você Sim. já tem por muito tempo. Então, só mesmo ali manter aquele resultado por mais tempo é melhor do que às vezes ficar muito exagerado, né? Doutora, todo mundo pode fazer harmonização facial ou existe algum tipo de restrição? Olha, cada paciente é específico, né? A gente tem que avaliar mesmo a queixa do paciente, o que incomoda aquele paciente, sim. E aí sim tratar o que incomoda o paciente. Então, né, claro que a gente tem que fazer uma boa avaliação, uma boa anamnese para saber ali se existe algum risco, mas, né, praticamente todos os pacientes podem sim realizar, mas desde que, como boa avaliação, para a gente ver se realmente tem ali alguma coisa que pode impedir o paciente para que faça esses procedimentos, né? Mas todo mundo pode, não só pode como deve fazer, porque são procedimentos muito belos, que deixa mesmo um paciente ainda mais bonito, né? Fora que uma coisa que eu falo muito, né, que eu bato muito na tecla, é que o prevenir é melhor do que remediar. Certeza. Eu sempre falo isso porque na harmonização, né, não é só a gente embelezar Sim. muito, né, mas a gente prevenir a questão do envelhecimento, Sim. né, que para mim é mais importante do que alguma coisa ali específica para o momento. Então, se a gente pode envelhecer bem, né, com as características que a gente já tem, né, Sim. porque a gente tem traços muito bonitos, todos nós temos, e o que a gente precisa, né, é manter esses traços, evidenciar esses traços e diminuir alguma queixa que incomoda o paciente, né? E envelhecer bem, manter ali a questão do gerenciamento do envelhecimento, né? Gerenciar aquele envelhecimento para que a gente possa envelhecer bem e mantendo a beleza que a gente já tem, né? Quanto mais jovem a gente conseguir manter, melhor. E pegando o gancho disso que você acabou de falar de forma muito interessante, talvez tá aí a chave do segredo pelo fato da gente ver hoje em dia muitas pessoas mais velhas mesmo, assim, acima dos 40, 50 anos, mulheres e também homens procurando vocês especialistas, vocês que trabalham nessa área, para poder estar tendo a harmonização facial. Sim, porque na verdade eu falo que quanto antes a gente começar, melhor. Por quê? Se a gente deixa para procurar procedimentos Sim. depois que já chegou uma certa idade, já temos ali consequências negativas do envelhecimento, é muito mais difícil tratar. Sim. Então, quanto a gente puder prevenir esse envelhecimento, né, evitar ali que marcas fiquem visíveis no nosso rosto, é muito melhor do que a gente esperar chegar ali em uma certa idade para procurar um tratamento. Então, quanto antes a gente puder fazer tratamentos para prevenir, é melhor e sair até mais barato, Sim. porque a gente vai evitar mesmo que algumas coisas fiquem marcadas definitivas no nosso rosto e tenha uns prejuízos maiores com o passar do tempo. Eu, como leigo, tá? Isso que você falou vem na minha cabeça e a gente vê na internet, com pessoas famosas, até alguns exemplos de que, como você mesmo disse, quanto antes, melhor. E às vezes as pessoas deixam um pouco muito para depois, ali já com 70, 80, 90 anos. E aí vai ao encontro daquilo que a gente tinha falado sobre que às vezes as pessoas perdem um pouco a naturalidade. Sim. E vem na minha cabeça, me corrija se eu estiver errado, o famoso caso do Estênio Garcia, um grande ator da teledramaturgia brasileira, que fez o procedimento, se eu não me engano, foi a harmonização facial. Sim. E não é que não ficou bonito, mas ficou
antinatural. Talvez ele demorou muito para poder procurar e fazer, por aí. Na verdade, tem várias questões aí, Gustavo. Primeiro que, quanto antes a gente começar, melhor, sai até mais barato. Sim. E os resultados vão ser muito mais naturais, porque a gente vai prevenir o envelhecimento, né, digamos assim, porque a gente não previne, exatamente, né, a gente só ameniza ali muitas das sequelas que ele vai trazer. Então, quanto antes a gente começar, melhor. Os resultados vão ficar mais naturais. Porque Sim. se a gente já chega numa certa idade para procurar o tratamento, realmente é preciso muitos procedimentos, né, para a gente realmente conseguir trazer a harmonização. Sim. Porém, tem uma questão aí muito importante que as notícias, né, chegam, Sim. de certa forma, sobre procedimentos de harmonização facial. E isso é uma questão que a gente luta muito para tentar desmistificar. Por quê? O tratamento, a harmonização facial, existem ali vários tratamentos. Sim. Realmente, a maioria deles tem um tempo para chegar num resultado. Não é um procedimento só que vai resolver tudo. Não é do dia para a noite. Realmente, temos ali algumas questões como inchaços, né, hematomas, que realmente acontecem, é normal. Sim. Então, a gente tem um período para chegar no resultado final. A maioria das notícias que chegam, né, e isso é passado para as pessoas leigas, Sim. como se aquilo fosse o resultado. E isso é uma questão muito difícil, porque chega aí na mídia um resultado que às vezes não é o resultado definitivo, né? Às vezes ele tá ali num período de edema, inchaço muito grande, não é o resultado ainda. Então a gente tem que avaliar muito bem, né? Porque a mídia, infelizmente, ela deturpa muitas informações, Sim. né? E os pacientes ficam assustados. Exatamente. Isso é uma questão que a gente tenta explicar para o paciente que, claro, existem sim casos, né, de desarmonia Sim. facial. Porém, a maioria das harmonizações, né, feitas ali corretamente, a gente consegue, sim, resultados muito bons, porém tem que ter um prazo para a gente ver esse resultado, né? Eu acompanhei um pouquinho do caso do Stênio e vi que realmente pegaram ali uma cena, né, específica que ele estava com um edema muito exagerado, porque era imediatamente, praticamente, após a execução do procedimento. Então, né, temos que avaliar bem se aquilo mesmo é o resultado, né? Claro que não foi eu que realizei o procedimento, Sim. então eu não posso falar muito, né? E nem acompanhei tão de perto. Porém, a gente tem que ter cautela quando ver um caso desse, né? Porque a gente não sabe realmente se esse foi o resultado definitivo, né? O que realmente aconteceu ali. Então, mas independente, né, dessa questão aí midiática, temos também que entender que quanto antes a gente começar, melhor, porque os procedimentos não vão ficar, né, com resultados tão agressivamente diferentes. Então, claro que a gente fizer ali um tratamento com cautela e melhorando devagar, que é o que eu faço no consultório, né? Os tratamentos, assim, pouco a pouco, para o paciente ir realmente acostumando ali com o resultado. É muito melhor do que fazer aquele procedimento ali exagerado de uma vez, que às vezes o paciente pode até não gostar do resultado. Então, quanto mais devagar fizermos esse tratamento, melhor. E sobre já a questão do procedimento na prática. Só antes, voltando, é interessante todo esse seu relato e só mostra a qualidade do seu trabalho, porque muitas pessoas não sabem disso, acho que a maioria. Ah, nossa, então ele ficou com aquela cara daquele jeito e vai ficar para a vida toda, mas não, Sim. como você mesma disse. Ali foi o momento pós ali procedimento, que aí tem um inchaço que é natural, que é normal. Tanto é que se você procurar uma foto dele de ontem, de anteontem, você vai ver que a cara dele não ficou com aquele inchaço gigantesco. Por isso que é muito interessante conversar com profissionais de uma área tão específica. E sobre o procedimento em si, doutora, como é que funciona ele na prática? Eu só chegar na clínica que você trabalha, doutora, eu quero fazer procedimento, quero fazer harmonização facial. É só chegar e fazer ou tem todo um processo antes de ser feito? Primeiro fazemos a avaliação, né? A avaliação ali, física, para a gente realmente entender o que o paciente veio procurar, né? E eu falo que a minha avaliação é uma aula, porque assim, eu tento explicar ao máximo para o paciente entender como funcionam os procedimentos, o que a gente consegue melhorar, porque são procedimentos minimamente invasivos, né? Então, não vamos ali transformar tanto, já sendo feitos, né, cautelosamente. Então, eu explico para o paciente, eu dou uma aula mesmo, assim, né, mais leigamente mesmo, para ele entender
como que funciona o envelhecimento, o que acontece ali no rosto do paciente mesmo, e a gente precisa tratar a causa do problema, né? Porque o paciente chega ali com uma queixa e quer melhorar aquela queixa. A gente explica que a gente até pode melhorar aquela queixa, mas a gente deveria fazer um tratamento, né, mais minucioso para realmente tratar a causa do problema. É aquilo, tampar, enxugar gelo, sim, né? Que a gente não vai resolver mesmo o problema, né? A gente só vai enxugar gelo e o problema vai voltar. Então, quanto a gente puder realmente tratar a causa do problema, puder fazer uma avaliação e explicar para o paciente que o tratamento ele deve ser feito passo a passo, não é do dia para a noite. Realmente não adianta a gente fazer só um procedimento, uma sessão, que a gente não vai chegar no resultado tão bom. Podemos, né, conseguir ali um resultado bacana? Sim, conseguimos. Mas se a gente puder fazer realmente ali um tratamento, o resultado vai ser muito melhor, sim, mais sutil, mais natural, e conseguimos ali gerenciar esse envelhecimento, né, e melhorar ali as queixas que o paciente tem. E sobre a questão da harmonização, algo que nós já falamos aqui no nosso bate-papo, que eu acho que aos poucos tem sido tirado da cabeça de muitos homens, porque outrora, muitas vezes, você ouvia falar a palavra procedimento estético e automaticamente você já linkava com as mulheres, com vocês mulheres, porque naturalmente as mulheres são mais vaidosas do que nós homens. Mas eu vejo que essa questão da harmonização facial, os homens também estão aderindo, estão tentando ficar menos velhos em relação à questão da aparência, e você imagina que deve ver isso no seu dia a dia como uma cirurgiã dentista. De fato, o público masculino tem aderido um pouco mais à questão e tirado um pouco o preconceito de lado em relação ao procedimento estético? Sim. Eu dou graças a Deus, né? Porque os homens também precisam se cuidar, e eu tenho ali uma cartela grande de pacientes homens que realmente procuram e entendem a real necessidade, né? Mulheres, às vezes, realmente são mais vaidosas, querem trabalhar ali um pouco mais para realmente conseguir uma face mais harmônica. Porém, os homens, eles gostam muito eles estão procurando muito procedimentos para envelhecer bem, né? Porque não precisamos muito transformar o nosso rosto, né? Porque todos nós temos uma beleza. Então, se a gente puder manter aquele rosto belo por mais tempo, né? Jovem, o ideal. E homens estão procurando muito, sim, procedimentos, claro, mais sutis, né? Para realmente conseguir ali, com naturalidade, esse envelhecimento de forma bacana. Em relação à questão da harmonização facial, só dentista que pode fazer esse tipo de procedimento? Não. Vários profissionais, né? Desde médicos, assim como dentistas, farmacêuticos, né? Claro que tem que ter ali, tem que fazer cursos, sim, né? Claro. Para aperfeiçoar. Farmacêuticos, biomédicos, esteta, então vários profissionais podem sim realizar, né? Desde que com ali experiência, claro, né? Com cursos, para que sim possa ter ali competência para fazer o procedimento. Por que você escolheu a odontologia? A odontologia, para mim, né, eu gosto da área da saúde, então... Ia ser enfermeira, médica? Sim. Cirurgia dentista. Pensei em várias áreas, né? E aí surgiu a oportunidade de trabalhar, de cursar a odontologia. E aí, para mim, foi uma experiência ótima. Eu gostei desde que eu entrei no curso. Achei incrível, né? Diversas ali oportunidades. Então, achei bem interessante, assim, tudo que envolve a saúde, né? Tudo que tem mesmo ali. A área da saúde é uma área que eu gosto, né? Porque acho que vale a pena, eu gosto dessa questão ali de principalmente estética, né? Sim. Então, assim, eu acho que independente do curso que eu fosse fazer, eu acho que eu iria seguir um pouquinho dessa área de estética. Então, assim, na odonto eu me encontrei, sim, né? E me encontrei ainda mais quando eu formei e realmente comecei a seguir essa área de harmonização. Sobre a harmonização facial, e isso eu acho que para quem é leigo como eu, é algo que já está enraizado na nossa cabeça quando nós pensamos na questão do procedimento estético, e automaticamente vamos talvez para a parte principal, que é a questão financeira. E as pessoas, e eu conversando com outras pessoas, quando nós falamos sobre a questão da harmonização facial, a gente já pensa, não, mas é muito caro, é coisa só para rico. De fato, doutora, é um valor exacerbado ou bem negociado, dá para todo mundo fazer? Essa parte que talvez seja a principal para quem está querendo fazer algum tipo de procedimento estético, conta para nós. É muito caro? Dá para poder fazer? Então, Gustavo, eu começo a explicar para a maioria das pessoas, né,
o que é a harmonização? Né? São procedimentos minimamente invasivos para gerenciar o envelhecimento ou para melhorar alguma questão ali do seu rosto. Então, você imagina a tecnologia na hora de fazer, né, os materiais que a gente usa nos procedimentos, né? Então, assim, o custo do material é muito alto, né? Porque a tecnologia que envolve ali a fabricação mesmo desses materiais, imagino eu que não seja barato, né? Então, assim, realmente não tem um custo muito barato, né? E, assim, hoje em dia tá muito acessível, sim, né? Formas de pagamento. 24 vezes? Brincadeira, não sei. Mas sim, tá muito acessível, né? Antigamente, eu acho que não era tão acessível, né? Hoje, sim, tá muito acessível. Mas claro que temos que entender que precisamos fazer esse tratamento, né? Nada é porque, assim, o que mais chega no consultório é um paciente que quer fazer só 1 ml de um procedimento ali, né? Então, a gente realmente, às vezes, não consegue um resultado tão bom. Então, realmente, temos que ter esse tratamento. Então, por isso, pode ser que realmente fique ali um valorzinho um pouco maior, mas vale a pena, porque a gente está gerenciando esse envelhecimento, né? Tá ali mantendo um rosto belo, né? E outra coisa importante também que eu falo, que a harmonização não é um custo, é um investimento, porque além da gente envelhecer bem, né, manter ali a saúde, porque a saúde, né, de acordo com a OMS, é definida como um bem-estar, né, mental, físico, né, e social. Então, a gente tem mesmo que estar ali linkado com todos essas áreas, né? Então, a gente precisa realmente estar com a nossa questão ali mental boa. E eu falo que a harmonização está totalmente ligada com essa questão de autoestima, né? Que a gente precisa mesmo estar com a autoestima boa para a gente ter uma saúde, ter um bem-estar, né? Mental, social e físico. Então, a gente realmente vale a pena buscar harmonização facial pela questão estética, porque a gente precisa estar com essa estética boa, né? Que eu falo que a estética, a gente com uma estética boa, a gente consegue melhorar tudo na nossa vida. Porque a gente consegue lidar melhor com os problemas, consegue lidar melhor no trabalho, com os familiares. Então, a estética influencia realmente em tudo, né? Então, eu acho que é um investimento por essa questão, né? Que a gente tanto vai envelhecer bem, como a gente tem ali a questão da saúde, né? Porque a autoestima também está completamente ligada à questão da saúde. Então, vale a pena. Por mais que, às vezes, a gente precise gastar ali um pouquinho, mas a gente tem ali uma qualidade de vida boa, né? Quem é Lorena Tisa? Quem é Lorena Tisa é difícil. Então, uma mulher determinada, esforçada, né? Que tem ali muitos objetivos, né? Que busca estar melhor a cada dia, que ama a família, né? Que quer estar bem com a família, com ela mesma, e acha que isso é o mais importante, né? Aproveitar ali cada momento, né? Ter gratidão. É uma coisa que eu aprendi muito a ter, que eu acho que faz toda a diferença, a gente ser grato por tudo, né? E é isso. E em relação à nossa vida, e até sobre essa indagação que eu te fiz agora, nós sabemos, né, Lorena, que a nossa vida é como se fosse um livro, né? De páginas positivas, e são assim todos os livros que já foram lançados. Tem páginas positivas, às vezes um livro só de coisas lindas, maravilhosas, regadas a muita felicidade, e às vezes um livro contando uma história triste, contando histórias de tragédias, páginas não tão positivas assim. E é assim a nossa vida, né? Dia após dia, às vezes um dia vai ser legal, o outro dia vai ser triste, depois, e assim vai sendo. Feito esse pequeno enunciado, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que a Lorena fez para poder passar por cima dessa adversidade? Eu acho que, assim, o mais difícil que me fez crescer muito, que me fez abrir muitos olhos, foi um acidente que eu sofri de moto. E estava ali finalizando a faculdade. E aí, assim, depois desse acidente, né, eu percebo, eu dou
a questão até que eu falei sobre gratidão, que eu percebo ali como eu sou grata, porque Deus me deu realmente ali uma segunda oportunidade. E assim, foi um acidente bem pesado, né? Bem difícil, que eu tive ali alguns traumas e graças a Deus não tive nenhuma sequela assim maior. Poderia, assim, depois que aconteceu, né? Eu percebo quantas sequelas eu poderia ter ficado. Sim. Então, Deus me deu várias oportunidades de recomeçar, né? E aí eu vi a questão da gratidão, como eu sou grata e tento aproveitar tudo, tento apreciar, né, as belezas aí desse mundo maravilhoso que Deus trouxe, né? E Deus disponibilizou. Sim. Então, temos que aproveitar muito, temos que ser grato, temos que ajudar o próximo, né? Então, assim, depois desse acontecimento aí, eu consegui abrir muito os olhos para mim, sabe? Para eu poder perceber como que a vida, né, tá ali por um triz, que se a gente não ficar, né, de olho, realmente a gente pode perder essa oportunidade. Então, temos que realmente agradecer todos os dias e viver todos os dias como se fosse o último, né? Porque a gente realmente, né, pode não estar aqui amanhã, então vamos aproveitar, né? Então, depois que aconteceu isso, eu tenho muita gratidão e tento aproveitar, né, de todas as formas, né? Tento cuidar em relação à saúde, né? A várias questões ali de hábitos que a gente tem que realmente procurar ser melhores para a gente poder ter realmente essa oportunidade aí de viver muitos anos, né, bem aproveitados. Com certeza, e que bom que você está entre nós. E, em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? E por quê? Eu acho que o mesmo momento, porque, né, por mais que foi um momento triste, mas foi, assim, depois que depois que aconteceu esse acontecido aí, eu vi as oportunidades que eu tinha, né, e que eu poderia realmente aproveitar. Então, assim, eu acho que, né, assim, claro que existiram vários momentos ruins e bons da minha vida, né, mas, assim, esse é um momento bem interessante, né, de pontuar que foi um momento difícil, mas que também foi um momento muito bom, né, que eu consegui mesmo ali, a partir daquele momento, entender que a vida precisa ser vivida, né, precisa ser aproveitada, que precisamos realmente desfrutar desse mundo maravilhoso e também, né, ser muito grata a Deus, né, seguir aí o caminho que Ele, né, está estipulando aí pra gente. Quem te conhece e te acompanha nas redes sociais e te conhece pessoalmente na rotina do dia a dia, sabe que um dia é academia, outro dia é futebol, outro dia agora é Muay Thai, e tem outro esporte também, corrida também. De onde vem esse gosto e esse amor, podemos dizer, pela prática de atividade física? Então, Gustavo, eu não sei muito de onde vem, assim. É uma questão que, assim, eu sou fã. Claro que nenhuma dessas, assim, eu sou tão atleta. Claro que... Mas o exercício físico é uma questão que eu vejo que me faz muito bem, né? E, assim, a questão aí dos hábitos de vida, né? Que até tá totalmente ali associado à saúde. Sim. Porque a gente ter bons hábitos, a gente tem a saúde mesmo ali completa, né? Então, a gente ter bons hábitos, tanto alimentares, né? Porque a alimentação a gente precisa ali realmente dos nutrientes pra gente ter uma boa saúde, né? Exercício físico, que o exercício físico está totalmente ali ligado ao nosso bem-estar. Claro. Então, a gente tem ali hormônios mesmo da felicidade que estão completamente ligados ao exercício físico. Então, eu acho que isso foi uma questão que... eu não fico sem, sabe? Se eu fico sem, eu sinto falta. Então, assim, é um hábito ali que eu coloquei na minha vida que eu não fico sem, porque me faz muito bem, sabe? Então, e eu vejo que é uma questão que melhora a autoestima. Então, é até ligado um pouco com a questão da harmonização facial. Porque, assim, nada a gente pode fazer sozinho, né? Realmente tudo tá ligado, né? Então, a gente está com uma estética boa, com um rosto, né? Sim. De acordo com o que a gente quer, né? Não precisa ser aquele harmônico, né? Porque, assim, não tem aquele protocolo, né? Não tem aquele rosto que tem que ficar assim. É o que você gosta, é o que você quer, é o que te deixa satisfeito, né? Então, assim, tanto a estética do rosto
quanto um bem-estar físico, exercício físico, boa alimentação, tudo está ligado à nossa saúde. Então, isso tudo a gente tem ali que balancear bem para a gente poder viver bem, né? Então, exercício físico é uma questão ali que eu acho muito relevante, né? E é uma área também que a gente, né? Você inclusive também, que encontro quase todos os dias fazendo esses exercícios, né? É uma questão que a gente tem que passar para as pessoas, claro, né? Que a gente fala sobre incentivar as outras pessoas, porque eu fui incentivada por outras pessoas, né? Ali nas redes sociais, que me incentivaram a fazer tanto hoje, porque me trouxe a felicidade que é fazer. Então, assim, a gente tenta passar para o próximo, incentivar as outras pessoas para que também façam, para que também possam aproveitar, né, as coisas boas que a gente tem ali do exercício físico. Então, é uma coisa que eu não fico sem, que eu adoro e que a gente tenta passar ali para as pessoas fazerem também, porque além de ter aquele bem-estar ali momentâneo, né, faz bem para a saúde como um todo ali a longo prazo. E às vezes você, eu, outras pessoas que também possuem esse hábito ou esses hábitos saudáveis, às vezes você nem percebe que pode estar servindo de exemplo para quem está te acompanhando ali, vendo um story seu, fazendo uma atividade física. E às vezes a pessoa pode estar te observando, nossa, mas todo dia ela faz um esporte, que bacana. Pô, isso me incentiva, isso me motiva, isso é muito interessante. Defina essa conversa em uma palavra. Gratidão. Gratidão, né, por a gente estar aqui batendo papo, né, eu estar passando um pouco da minha experiência, né, dos pontos negativos e positivos que a gente tem aí, explicar um pouco para as pessoas, né, sobre os procedimentos que a gente pode realizar, deve realizar, né, para a gente realmente envelhecer bem. Então, eu tenho muita gratidão pelo meu trabalho, por poder deixar as pessoas mais belas. Só falando um pouquinho, né, Gustavo? Estamos finalizando, mas eu só vou entrar, dar um exemplo, né, do que me deixa grata na minha profissão, né? Que assim, a maioria dos pacientes que chegam no consultório, tem uma paciente específica que eu sempre conto o caso dela, que é uma coisa assim simples, mas que me deixa grata, porque a paciente era uma paciente bem discreta, que não queria que ninguém soubesse que ela fez a harmonização, né? Aquela questão de não ficar muito visível os procedimentos, mas ela estava envelhecendo e estava incomodando um pouco ela, essas questões ali do envelhecimento. E aí, indiquei para ela alguns procedimentos, né? Fizemos os procedimentos. E como ela não queria que ninguém nem soubesse que ela fez os procedimentos, realmente ela foi para casa, ninguém notou nada e ela só chegou com a informação de que o marido dela só falou que ela estava mais bonita, mas que não sabia o que ela tinha feito, né? E ela comentou com ele, mas assim, ela chegou super feliz falando que ninguém notou e realmente ela estava se sentindo muito bem. Então, assim, isso me deixa muito grata, né? Essas questões ali que a gente consegue realmente melhorar e deixar o paciente mais feliz. Tem outra paciente também, né, que era uma paciente um pouco mais velha, que o nosso lábio, né, ele diminui muito de tamanho com o envelhecimento. E aí ela falou pra mim que, na avaliação, que ela usava muito batom quando ela era jovem, batom vermelho e tudo mais. E aí, quando ela começou a envelhecer, ela não conseguia mais passar batom, porque a boca dela estava afinando e ela não conseguia passar batom. E aí, a gente fez ali um tratamento, né? Várias sessões, pra gente realmente conseguir um resultado natural e lindo. E aí ela continuou passando batom e foi a felicidade da vida dela. Olha. Ela conseguir passar o batom. E assim, uma coisa tão simples, né? Que realmente dá autoestima para o paciente. A gente consegue realmente devolver a autoestima para o paciente. Então, assim, eu sou muito grata em relação ao meu trabalho, né? Então, acho que gratidão define. Muito obrigado mais uma vez, doutora Lorena, pela simplicidade, pela educação e por ter mais uma vez, né, como eu disse no início do nosso bate-papo, ter aceitado o convite. É sempre uma honra poder estar com você, poder conversar com você. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. E pretendo estar aqui novamente com você. Tamo junto, doutora Lorena. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Lembrando que em outubro teremos a ilustríssima presença do governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, portanto não fique de fora dessa.
Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.